estamos falando da Parashat Kitavo. Parashat Kitavo começa com a mitzvah do Bikurim. Bikurim seria os primórcios, não é isso? Acho que é primórcios. Se não foi, me desculpa. Primícias. Primícias. O Rabino Calmas me faz aguçar minha memória. Eu não vou ficar senil graças a você. Porque você me faz lembrar coisas do português nosso. Primícias. O fruto das primícias, né? Os primórdios. Então a mitzvah que se tinha aqui naquele tempo era quando você encontrava um das frutas que a terra de Israel foi trazida com ele, Eretz Rital Seurá, né? A terra de trigo e de cevada. E então, assim como lá está falando sobre as 7 espécies cereais, então a mitzvah do Bikurim, que a gente está falando das primícias, são válidas para esses tipos então de cereais. E a mitzvah conforme traz o Rashi aqui também, que a pessoa vê a primeira primícia, quer dizer, o primeiro fruto, né, o primeiro trigo que sai, né, do solo. Ele coloca uma faixa, né, pequenininha, a Mishnah já falou uma cor de vermelha. Ele põe uma fitinha para lembrar, né, bonitinho assim, fazer uma fitinha. Fala, isso vai ser primícia. E essa primícia você vai levar para o Beit HaMikdash, para Yerushalayim, e vai chegar até o Cohen, que vai estar naqueles tempos, conforme diz o Passuca aqui, e vai dar isso como um korban, né, como uma oferenda, né, para o Cohen. Mas o que é interessante aqui, a gente sabe que tem o assunto, né, de bênçãos no judaísmo é muito forte, né? Tem bênção para tudo, tem detalhes, tem leis para cada coisa que a gente faz, tem bênçãos para quando a gente estuda a Torá, tem bênçãos quando a gente vai comer, tem bênçãos quando você vê um raio, um trovão, tem bênção quando você cheira alguma coisa, tem bênção para tudo. Mas a gente sabe que todas as bênçãos, a princípio, né, são derabanan. Derabanan quer dizer que elas não são prefixadas pela Torá. São textos rabínicos. Que nossos sábios fixaram esses textos. E também a obrigação da bênção são dos nossos sábios e não da Torá. A única bênção que a Gemara em Brachot traz, no Tratado Babilônico de Brachot fala que é da Torá, é quando uma pessoa come pão. Quando come pão, então ela tem o famoso Birkat Hamazon, que é a última brachá, e se estuda da Torá que está escrito Ve'achalta ve'savata uverachta. Você vai comer, vai se satisfazer e vai bendizer, vai abençoar. A tradição diz que o primeiro parágrafo foi instituído por Moshe. Também do Birkat Hamazon. E mesmo apesar assim, que não está explícito na Torá. Exatamente. Então, o Birkat Hamazon, que a gente fala sobre isso, é da Torá, mas, que nem você falou, o texto do Birkat Hamazon foi escrito por Moshe, por Yoshua, por Chachamim. Não foi escrito. A obrigação, então, de dizer o Birkat Hamazon é da Torá. O texto já é um texto rabínico, que foi escrito posteriormente, depois que Deus ordenou. Obviamente, o Ruach HaKodesh, com espírito divino, etc. Mas a gente não tem em nenhum lugar, a princípio, na Torá, que a gente encontra uma bênção, uma obrigação de abençoar com as palavras, né? Salvo, lembrando só uma única exceção, que é o Birkat Kohanim também. A gente depois não recebeu um rebound nos comentários. O povo de Israel, o sacerdote também. Sim, correto. O único lugar. Lembrado. Sim. E aqui talvez então a única bênção. Estou salvando a nossa pele aqui. Estou salvando a nossa pele. Sim. Aqui a única bênção que a gente encontra que tem exatamente um texto pré-fixado, que a Torá fixou, é aqui na mitzvah das primícias. Sim. E pode até ler o que está escrito, né? Então está escrito assim, você vai levar e vai dizer Vanita ve'amata, você vai dizer quando você estiver lá, Lifnei Hashem Elokecha, lá no templo sagrado. Arami Ovedavi, o aramaico, como se fala aramaico, né? Bom, aí já é um problema de o que quer dizer. O meu pai trabalhou para o Labão, né? Que era o Era escravo do Labão. Ele baixou para o Egito e viveu lá. E depois ele virou um grande povo. E o povo egípcio fez muito mal para a gente, nos fez sofrer. E nos deram um trabalho duro. E gritamos para o nosso Deus. Ele nos ouviu. E viu o nosso sofrimento, o nosso trabalho, a nossa pressão que a gente estava. Ele nos tirou do Egito com mão forte. E com um moragador com grande temor, com vários milagres. E nos trouxe para essa terra. E nos deu essa terra, a terra da Zavat Halav Dvash, né, do mel, do leite. E agora que eu cheguei nessa terra e mereci ter a primeira primícia,
essa é a premissa que eu estou trazendo para você, e eu vou agora me curvar perante Deus, e, a continuação, você vai ficar muito contente com isso, etc. Inclusive, esse estudo aqui tem que trazer as primícias na época de alegria, que é um período da colheita, né, dentro da terra de Israel. Quer dizer, tem aqui vários psukim muito mais longos também, mesmo da Birkat Kohanim, né, da bênção dos sacerdotes, que a Torá vem e fala exatamente o que você tem que falar. Apesar que mesmo no Birkat Amazônia falou, abençoa o quê? Abençoa o que você quiser. Os rabinos podem fixar depois, que é importante. Aqui não, aqui vem a Torá, não, quero que você fale exatamente essas palavras, né? Por que é tão importante para a Torá, na mitzvah das primícias, definir tão claramente as palavras? Então, a resposta pode ser dada em uma palavra, que é a narrativa. A Torá está querendo dizer qual é a narrativa da história. O que quer dizer em outras palavras? Eu acho que a gente abordou esse assunto, mas como a gente já está um pouco senil, de qualquer maneira que a gente vai abordar ele exatamente, não vai sair igual, então a gente espera conseguir renovar alguma ideia agora. Mas o que quer dizer narrativa? Vamos pegar um exemplo negativo. Hoje em dia existe o que chama em Israel os novos historiadores. Os novos historiadores é uma turma que quer dizer a história não é exatamente como o ideal sionista está contando, a história é diferente e ela não é tão assim pró-Israel, sem entrar em detalhes, mas existem historiadores hoje em dia que eles vão um pouco contra o ethos, ou contra o mito sionista judaico. E parte eles podem ter algumas ideias, mas a ideia é mudar a narrativa. A ideia é uma narrativa pós-moderna, a coisa não é assim, a coisa é assim. Esse texto que a Kadosh Baruch Hu está mandando dizer palavra por palavra, qualquer pessoa no passado e no futuro, depois da saída do Egito, é dizer, vocês eram um povo escravo, vocês foram liberados pelo Kadosh Baruch Hu, por Deus, pelo Criador, e hoje a gente está aqui graças a Ele, e a gente serve a Ele, e é graças a Ele que eu estou trazendo essa fruta agora para cá. Que narrativa é essa? Essa é a narrativa de dizer contra outra narrativa que podia ser alienígena, que é falar o quê? Falar assim, pode um dia nascer uma geração em Israel e falar assim, essa história é um mito. Essa história que a gente saiu do Egito, que Deus tirou a gente, isso é um mito. Isso não é a história. Até mesmo em Israel, desde os anos 50, 60, existia um grupo grande de arqueologistas que queriam provar que nunca teve essa história, que o povo judeu, junto com Josué, conquistou a terra de Israel. A escola tel avívica. Essa escola de Tel Aviv, que não existia uma coisa dessa. Por um arqueólogo-chefe lá que chama professor Finkelstein. Sim. Ele traz uma teoria, essa teoria que você falou, que é uma teoria... Quem sabe hebraico, eu posso mandar depois para um site sobre todo o material. Sim. Sobre isso. Eu só aprendi isso, apesar que eu não me interesso muito por arqueologia, porque uma vez eu fiz Miluim, e um rapaz muito amigo meu na minha Miluim, ele era arqueólogo, e ele era arqueólogo, era um rapaz não religioso, que para ele era totalmente simples na época, isso era nos anos 90, totalmente simples, que não existiu nada disso, que o povo de Israel foi para o Egito, e ele falava na época, e eles se apoiavam no fato que não existe nenhum resquício, não existe nenhuma coisa que prova que o povo de Israel invadiu, entrou e conquistou a terra de Canaã, para dizer que é um povo totalmente tectônico, que sempre existiu dentro de Israel e acabou. O problema dessa turma é que de lá para cá teve muitas descobertas arqueológicas que mostram até a destruição. Teve épocas na história que você vê a nível arqueológico que a cultura Canaã ela foi destruída e que entrou o povo judeu e que eles usaram. Eles hoje em dia sabem até dizer o que coisas da cultura material Canaã, o povo judeu continua usando e o que eles não usaram. Então toda a conquista hoje já foi trazida. Mas a gente não precisa usar arqueologia para cá ou para cá. A nível da cerimônia da entrega dos bikurim no templo, Deus já está falando, vocês não vão mudar a história. A história verdadeira é essa, e vocês vão transmitir ela de geração em geração, que vocês foram um povo que foram praticamente criados por mim. Vocês foram trazidos porque vocês não eram nada. Isso não é uma curiosidade histórica, que na hora que você fala que o povo judeu, isso é tudo um mito, então você destrói toda a teologia do povo judeu.
Toda a teologia do povo judeu é que nos 10 mandamentos Deus fala: eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Esse é o cartão de visitas de Deus. No business card, no cartão de Deus, da firma dele, eu sou quem eu sou, eu sou o Deus. Não vamos dizer o nome dele aqui, Yud-Kei Vav-Kei. Vocês sabem em português. A gente sabe o nome verdade, mas não conta pra ninguém, é segredo. A gente sabe que tem pessoas, muitos dos espectadores nossos têm uma obsessão de saber usar o nome de Deus, qual é o nome de Deus, a gente sabe disso. A gente vai continuar não usando. Mas, de qualquer maneira, nesse cartão que está o nome dele escrito, ele pode usar o nome dele de modo mefuraj, de maneira explícita, né? No cartão de visitas de Deus, que está o nome explícito dele lá, embaixo está escrito que tirou o povo judeu do Egito. Se você fala que essa não é a história, então você arrasa toda a base teológica do povo judeu. Então, essa mitzvah da Torá é o único texto, salvo, como a gente falou, a bênção dos sacerdotes, que Deus fala: essa é o mito do povo judeu, essa é a história do povo judeu. E por que essa narrativa? Por que nas primícias? A primícia é a mercadoria que você recebe em Israel. Você vem para Israel e, ok, o que vai me sair disso? É o output, é o que sai disso. A terra de Israel é um bem que foi entregue ao povo judeu, e esse bem tem frutos literalmente. Os frutos literais desse bem, que é a terra de Israel, é os frutos que a terra de Israel dá. E você não está aqui à toa, você está aqui porque é isso. Vamos trazer uma analogia. Vamos dizer que alguém vive de juros de um investimento que ele tem. Agora esse investimento, ele fala: vamos perguntar para ele de onde é esse investimento? Ele fala: isso aí é um dinheiro, não sei o quê. Não, esse fundo tem um nome. O fundo tem o fundo da família tal e tal e tal. Entendi. Você ganha o dinheiro, os dividendos, os juros ou o que for, do fundo da família tal. Foi otorgado a você. Os juros, os dividendos que a gente ganha na terra de Israel é do fundo chamado Eretz Israel, que foi entregue para o povo judeu por Deus, que tirou a gente do Egito. Todos os frutos, toda a base do povo judeu, toda a economia do povo judeu, que está baseado na terra de Israel, está baseado nessa a razão de ser do povo aqui. Eu vou dar um bom exemplo para isso também, então. Melhor que o meu até. Melhor que o meu. Não, complementando. Sim, complementando. Sim. Agora eu me lembrei, agora que você estava falando isso, eu me lembrei também que uma vez aqui deu um bom exemplo, né? Que diz que uma vez um rei resolveu passear, né, numa floresta, tranquilo. Ele se fantasiou para ninguém reconhecer ele, né? Foi lá na floresta passear um pouco para se arejar, sem todos os seguranças em volta dele, né? E de repente ele não percebeu, caiu num buraco lá. Melech Bassadeh. Melech Bassadeh, né? A gente está em Elul, os reinos do campo. Caiu no buraco, ficou no buraco lá, começou a gritar: me ajuda, ninguém ouvia. Passou algumas horas, ele já estava com fome, sentindo: o que vai ser agora, quem vai me salvar? De repente aparece um camponês na frente. Aí, senhor, tudo bem, hein? Fala: graças a Deus, me ajuda, por favor, me tira daqui, não sei o que. Não tem problema não, senhor, vai lá. Pegou uma corda lá, jogou pra ele, né, e tirou o cara de lá dentro. Ele fala: muito obrigado, não sei o que. O senhor tá com uma cara de fome, não quer vir comer um pouquinho em casa antes, não sei o que. Vou comer então. Ele tá, minha barraca aqui do perto. Ele vai na barraca do cara, entra lá dentro, ele dá pra ele comer, não sei o que, e o cara começa a explicar pra ele tudo. Bem, não contou que era rei pra ele, né? Terminou a história, ele falou: muito obrigado, deu um cavalo para ele também, para ele acompanhar ele, e ele foi embora, voltou para o palácio. Na hora que ele voltou para o palácio, depois de um dia, o camponês recebe um convite para ir no palácio, né? Ele chega no palácio: o que eu fiz? Aí ele vê o rei, né, reconhece ele: o senhor está aí ainda, tudo bem, né? Ele falou: olha, você me salvou, eu tenho que te agradecer pelo resto da minha vida, eu quero te fazer uma coisa eu quero te colocar como um sar, né, um ministro aqui no governo. Mas para te fazer um ministro em educação, eu quero te educar, eu quero te dar uma educação toda, te transformar num ministro importante aqui, eu quero investir em você. Tudo bem. Aí começou a estudar, estudou economia, né? Depois de 10 anos o cara tinha capacidade mesmo, não sei o que, ele transformou num mestre em economia, e o rei ficou todo contente com ele como ministro das finanças do governo. E o cara trabalhava super bem também, dava tudo bem, né? E aí o rei percebeu que toda vez que o rei chegava para ele e falava: olha, você faz um trabalho excepcional, eu estou tão feliz com o teu trabalho, eu vou te dar um aumento, não sei o que. Toda vez que ele dava um elogio para ele, né? Logo depois que ele dava um elogio, esse senhor saía e no gabinete dele tinha um quartinho que ele entrava lá dentro, ficava durante alguns minutos e depois saía. Aí os caras que, como o camponês era um judeu, então tinham sendo os ministros
antissemitas, né? Falaram, olha, rei, esse cara está escondendo alguma coisa, ele tem um quartinho dele, vai saber o que ele está guardando lá, deve ter algumas cartas, talvez ele é até um espião, talvez ele está roubando o dinheiro da fortuna, ele guarda lá dentro, vai saber, né? Aí ele chega, o rei fala para ele, olha, o pessoal está te acusando aqui, você tem um quartinho secreto no teu gabinete? Ele falou, tenho, na verdade. O que você tem lá dentro? Ele falou, é uma coisa particular, eu prefiro não entrar. Não, eu te ordeno que você me mostre o que tem lá dentro, não. Mandou os guardas abrirem o quartinho lá, entrou lá dentro, né? Entra o rei lá dentro, o que tem lá dentro? As roupas de camponês que ele tinha antigamente, né? A roupa, o cajado que ele tinha, a corda também, né? Que ele ajudou o rei e tudo. Aí o rei fala para ele, o que isso faz aqui? Ele falou, não, olha, depois que eu me transformei no ministro, eu fiquei com muito medo que eu vou perder as lembranças do favor tão grande que você fez para mim, que eu não era nada, que eu não valia nada, que você que me transformou no ministro de maneira tão grande, me deu toda essa possibilidade de poder me desenvolver na vida. Então toda vez que você começa a me elogiar, que eu tenho uma situação que eu estou sentindo que eu sou muito bom, eu começo a ficar orgulhoso demais, eu entro no meu quartinho e olho as minhas vestimentas e me lembro de onde eu vim. Então aqui é exatamente a mesma coisa, né? Na hora que você chegou na terra de Israel, inclusive a gente está falando ainda na Parashat Kitavot, Sefer Dvarim, que são as palavras de Moshe Rabbeinu antes da sua morte para o povo de Israel. E ele sempre, como eu falou antes também, você vai entrar na terra de Israel, vai plantar, vai colher, vai começar a trabalhar financeiramente, vai sentir que você está dando certo em termos de negócios. E quando sair a tua primícia, você vai olhar para aquilo e falar, o fruto do meu trabalho, o fruto de como eu soube plantar, como eu sei arar, como eu conheci a terra, como eu investi bem esse ano. Sim. Então esse é o maior perigo agora, que você vai esquecer de onde você veio. Sim. Então vem Deus agora e fala, não, agora é o momento de entrar no quartinho e falar as seguintes palavras. Fale, eu sou um camponês que nasci na floresta, eu não valia nada, e veio o rei, me tirou de lá, me deu educação, me transformou num ministro. Tem que se lembrar disso para não perder a ordem dos valores do que você Uma complementação importante é dizer o seguinte, antes que alguém já pergunte, a gente já está acostumado, ok, esse é um texto tão importante, hoje em dia não se fala ele, não tem Betamigdash e tudo. Esse texto hoje em dia é parte integral, se não a parte principal da nossa Haggadah de Pesach, esse texto aqui. Eu não estou falando Haggadah de Pesach por outros motivos. Não, que isso. Mas, de qualquer maneira, na Haggadah de Pesach, não precisa nem falar que esse texto foi canonizado, porque esse texto é um texto sagrado que está no Pentateuco. E os nossos sábios colocaram ele dentro que é a parte integral da leitura em Pesach. De Pesach, que é uma época principal que fala exatamente dessas coisas que você colocou, que é uma festividade principal de transmissão para as outras gerações e tal. E esse texto é trazido todo ano, a gente lê ele na noite do Leila Seder. Mais uma vez, lembrando de onde a gente veio e onde Deus nos deu os méritos de ser servidores e trazer a luz dele para o mundo. Para vocês todos, se Deus quiser, que a gente sempre possa manter nossa humildade, nossa felicidade também, como se traz aqui na Parashá. Que sejam todos um Shabbat Shalom, Bezrat Hashem. Estamos se aproximando aqui já do fim do Humash, das festas também. Semana que vem a gente fala um pouco das festas também, Rosh Hashanah, Yom Kippur a gente vai entrar, se Deus quiser. Um abraço, tudo de bom.